Aleluia. Sentado mesmo, curva a tua cabeça. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor e adoração. Nos colocamos na sua presença mais uma vez essa noite, Deus, para ouvirmos a sua maravilhosa e transformadora palavra, Senhor. Que ela venha ser injetada em nosso coração, Senhor. E que nós possamos fazer como o salmista Davi fez. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sermos transformados por essa verdade, que é a tua palavra, para a glória do seu nome. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor para os irmãos, amém? Glória a Deus. É bom estarmos aqui para nós falarmos mais um pouquinho da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar todos vocês que aqui vieram, que aqui estão. E abra o teu coração para que você possa compreender e entender a palavra do Senhor nessa noite. Abra a tua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 16, o versículo de número 1 até o 20, mas nós vamos ler ele de forma resumida, para a gente não ler 20 versículos, mas vamos ler aqui, eu vou ler aqui alguns versículos para nós podermos entender melhor dessa palavra. Juízes capítulo 16, versículo de número 1, diz assim: certa vez Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do seu cabelo. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. E ele acordou do sono e pensou: sairei antes e me livrarei, mas não podia, porque o Senhor o tinha deixado. Então, se você ler do versículo 1 até o versículo 20, você vai compreender e vai ver essa história por inteiro. O título dessa aula, vamos dizer assim, que é a continuação deixa eu ver aqui. Vamos voltar um pouquinho. 2, vamos ver. Nós estamos falando sobre a farsa da busca infindável, a falsa confiança na força da carne. E hoje nós vamos falar sobre flertar com o pecado ou brincar com o pecado. Os riscos que isso nos expõe, que nos faz correr, vamos dizer assim. Grandes parte dos crentes que caem cometem adultério com outros crentes. Nós estamos falando de crente. Por que os crentes cometem adultério? Nós estamos falando que grandes partes dos crentes que caem em adultério cometem adultério com outros crentes também. A grande situação é que nós temos que entender que existe uma situação aqui na vida de Sansão, que Sansão ele começou a andar na linha que era mais ou menos assim: de um lado ele ia cair, do outro lado ele estaria salvo. Então ele ficou sempre ali brincando de mais ou menos, sabe? A Bíblia fala que primeiro ele foi até a Gaza e ele dormiu com uma prostituta. Primeira coisa que Sansão fez. Depois que Sansão voltou de Gaza, a Bíblia fala que ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que não fazia parte do seu contexto, vamos dizer, do seu povo, né? Pegou uma mulher de outro povo. E aí nós vemos aqui uma destruição na vida de Sansão, a partir do momento em que ele começa a flertar com Dalila e conta para ela o seu segredo.
né? O segredo onde estava a sua força. Quando nós falamos de amor platônico, o amor cego, nós falamos sobre uma situação que às vezes acontece, é normal acontecer, ou não deveria ser normal, mas pode acontecer, de nós entendermos que a pessoa que nós estamos casados com ela não é a pessoa que nós verdadeiramente amamos. E isso pode ocorrer pelo fato de nós estarmos flertando com coisas erradas, com o pecado. E nós tiramos os olhos da pessoa que nós estamos casados e começamos a olhar para outras pessoas. Nesse interim, a pessoa que você tanto ama, ou que você tanto amou, durante anos da sua vida casado com ela, ela perde as suas qualidades. Você começa a olhar para essa pessoa, você fala assim, nossa, mas até que não é tão bonita assim como eu imaginei. Até que não é tudo isso. Aí você começa a ver que a palavra correta, você perde o encanto por essa pessoa. Não é porque você a deixou de amar. É como eu falei da outra vez. O amor, ele é racional, não emocional. Quando você perde o encanto por essa pessoa, você está usando a sua racionalidade. Porque você agora não está mais olhando com emoção para essa pessoa, você está olhando com razão. Então, o que você não via antes, você começa a ver porque os seus olhos se abriram, a paixão acabou, aquele ardor do amor passou, e agora os seus olhos se abriram e você deixou de olhar as qualidades da pessoa, começou a olhar problemas, e aí é onde o casamento começa a ir por água abaixo, né? Eu digo isso porque me lembro muito bem quando eu e a minha esposa estávamos em crise, e nós estávamos já em fase de divórcio na época. Foi exatamente isso que aconteceu. Do nada, eu virei uma chave aqui na minha cabeça e falei, quer saber? Não é tudo isso que eu estou pensando que era. Do nada, eu virei uma chave aqui na minha cabeça e falei, quer saber? Eu achei que fosse mais, não é tanto assim, não. E são coisas pequenas que você maximiza de uma forma tão grande, e quando você vê, você já perdeu o encanto. Mas, graças a Deus, Deus teve misericórdia de nós, e nós tivemos a oportunidade de restaurarmos. Hoje, ela voltou a ser a Mulher Maravilha da minha vida, né? Mas nós temos que entender, alguns crentes brincam de manter sentimentos complacentes que consideram apenas como amizades espirituais, mas são causas de derrotas desleais com os seus cônjuges. O que eu quero dizer? Nós temos que entender isso, que isso para mim não é uma ignorância, tá? Isso não é uma ignorância. Pastor, é ignorância isso. Eu não entendo como ignorância. Você pode até entender como uma ignorância, mas eu não entendo. No meu ponto de vista, homem casado não tem amizade com outras mulheres. Pastor, como assim? Homem casado, se ele quer ter amizade com alguma mulher, primeiramente quem tem que estar na frente dessa amizade é a sua esposa. Então, quando ele apresenta-se, quando a esposa é amiga de uma mulher, e ele, através da esposa, ele tem um ciclo de amizade com essa pessoa, tudo bem. O problema é que quando nós casados, homens ou mulheres, começamos a querer levar vida de solteiro, às vezes dentro da igreja, às vezes no trabalho, às vezes em algum outro lugar, com outras mulheres, colocando em risco o nosso casamento. Porque a verdade, ela é uma só. A verdade é que se você leva esse tipo de amizade colorida, quando o seu casamento entrar em crise, essa amizade vem para destruir. Essa amizade vem para dar o tiro de misericórdia. Nós temos que estar atentos com isso. Abra a tua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo de número 2, versículo 13. Ô Wallace, você pode trocar essa água para mim, por favor, e trazer um copo? Jeremias, capítulo de número
2, versículo 13. O que a Bíblia diz? O meu povo cometeu 2 crimes. Algumas Bíblias estão dizendo 2 maldades. Eles me abandonaram. Essa é a primeira maldade. O primeiro crime. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram. Aí coloca, vírgula, a mim, vírgula, a fonte de água viva. Esse foi o primeiro crime que o povo cometeu. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva. A segunda maldade, e cavaram cisternas rotas ou rachadas que não retêm água. Aqui a palavra de Deus, ela está dizendo o quê? Que quando nós começamos a flertar com coisas erradas, nós começamos a abandonar a presença de Deus, e quando nós começamos a abandonar a presença de Deus, nós começamos a buscar água que não é para nós beber. Nós começamos a buscar alimento que não é para nós nos alimentarmos. Abra a tua Bíblia também em Provérbios, capítulo 9, versículo 13, vamos ler até o versículo 18. Aqui nós vamos entender o que acontece quando nós olhamos para esse tipo de contato com o pecado. A sensualidade caminha junto com a morte. Olha que interessante esse provérbio. Esse provérbio é uma facada no coração, vamos dizer assim. Provérbios 9, versículo 13 até o 18. A insensatez é pura exibição. A sedução é ignorância. Sentada à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade, clamam os que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz. A água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso, mas eles nem imaginam que ali estão o espírito de morte ou dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Eu vou tentar transcrever para você esse versículo. A Bíblia está dizendo assim, ó, a insensatez é pura exibição, a sedução é ignorância. Ponto. Até aqui está tudo bem. Sentada está à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clamam os que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes e aos que têm de bom senso. Agora, aqui que é o interessante dessa passagem. A água roubada é mais doce. Por que ele fala que a água, por que o Salomão fala assim, a água roubada é mais doce? Porque não existe um ditado assim, o errado é mais gostoso? Quem já ouviu falar isso? Você já ouviu falar, o escondido é melhor? Então, aqui nós estamos aprendendo o quê? Salomão está dizendo assim, ó, a água roubada é mais doce, e o pão que se come escondido é mais saboroso, o escondido é melhor. Roubar, aquilo que você faz, o errado é mais saboroso. A aventura começa a trazer uma falsa sensação de que é muito bom o que você está fazendo. E a Bíblia vai dizer ainda que, mas eles nem imaginam que por ali estão os espíritos dos mortos. E a Bíblia vai dizer que os convidados, os que são convidados para beber dessa água roubada e comer esse pão escondido, estão nas profundezas da sepultura. Ou seja, o espírito de morte anda junto com quem anda com engano, com mentira, com prostituição. Nós aprendemos na aula aqui no curso que nós fizemos de libertação, que todas as vezes que tem um espírito de prostituição, de sensualidade, também tem um espírito de morte que anda junto com a pessoa. E se nós fizermos uma análise, se nós analisarmos isso,
A maior causa de morte violenta do mundo é por causa de uma mulher, é por causa de relacionamento. As pessoas, elas acham que vai sair com a mulher do outro e vai estar tudo bem. Não, o cara vai vir atrás. Porque a ideia é o espírito de morte. Nós vamos ver isso no próximo provérbio. Nós vamos ver que o espírito de morte, ele anda junto com o espírito da mentira, da prostituição. A infidelidade conjugal. Provérbios capítulo 5, versículo 15 até o 21. Beba das águas de sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Nós acabamos de ler lá em Jeremias que o povo fez duas maldades. Deus falou, a mim eles me deixaram a fonte de água viva e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Aqui nós estamos vendo um provérbio, Salomão citando quase isso, dizendo, beba das águas da sua cisterna, e bebam das águas da sua cisterna e das águas que brotam no seu próprio poço. Porque deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças. Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartida com estranhos. Seja bendita a tua fonte. Alegra-se, peraí. Aqui ele está falando assim, o que Deus te deu, o que é teu é exclusivamente seu. Beba do que é seu, se alimente do seu poço. Agora, aqui nessa outra parte do versículo, ele vai dizer assim, ó, alegra-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre fartem de prazer, e se embriague aos carinhos dela, porque meu filho, se desencadeado pela mulher imoral, por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Aquele papo assim, ninguém está vendo. Não tem nada a ver, não vai acontecer nada. Já nós vamos ver qual é a consequência disso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 até o 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os infeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nós estamos falando aqui hoje uma coisa que é muito importante a gente levar em consideração. Eu sempre vou falar isso. Essa matéria que nós estamos tratando é sobre relacionamento da casa. Pai com filho, filho com o pai, marido com a mulher, mulher com o marido. Nós estamos tratando o assunto a respeito da casa liberta, da casa transformada. O que nós temos que levar em consideração é que algumas pessoas querem dizer ou querem afirmar que existe o pecadinho e existe o pecadão. Algumas pessoas querem afirmar, biblicamente até, às vezes encontram até versículos isolados na Bíblia, dizendo, não, mas existe um pecadão, pecado absurdão. E existe o pecadinho, que aquele pecadinho, sabe que não tem nada a ver que Deus tolera? Deus não tolera pecado. Essa é uma verdade. Deus não tem tolerância para Deus. A Bíblia fala que no céu não haverá pecado. No céu não vai ter lugar para entrar carnalidade. O pecado ele é manifesto na carne. Na nossa carne, no nosso corpo. O nosso corpo, ele pende para o erro. Ele pende para o pecado. E que nós temos que levar em consideração, e eu vou voltar a falar aqui. Quando Jesus ele encontra com a mulher, quando Jesus está no meio do caminho, os homens pegam a mulher adúltera e jogam nos pés de Cristo e falam, aí, mestre, e aí, como é que nós vamos resolver essa parada aqui agora? Agora eu quero ver. Foi pego em adultério. E segundo a lei de Moisés, tem que morrer apedrejada. Nós temos que dar pedrada nela até ela morrer. Essa é a lei de Moisés. O fato que realmente isso está escrito na lei de Moisés. Quando a mulher é pega em adultério, deve morrer apedrejada.
Mas a grande questão é que Cristo, quando a Bíblia fala que ele não falou nada, mas escrevia na terra, e ninguém, tem gente que é tão, né, inteligente, tão inteligente, que eu não sei como que eles conseguem tanta inteligência. Tem gente que tenta que quer decifrar o que Jesus escreveu na terra. Isso não importa, gente. A Bíblia não fala o que ele escreveu, fala que ele estava escrevendo na terra. Mas, enfim, quando ele levanta a cabeça, ele vai falar o quê? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quando ele fala pecado, ele está falando de tudo isso aqui, ó, e mais um pouco. Ele está falando aqui, ó, ele está falando dos devassos, dos idólatras, dos adúlteros, dos efeminados, dos sodomitas, dos ladrões, dos avarentos, dos bêbados, dos maldizentes, dos roubadores. Ele está falando desses caras aqui. Quando ele fala pecado, ele está falando assim, está falando do maldizente. O que é maldizer? É mentir, falar mal das pessoas, é caluniar as pessoas. E aí, quando ele fala, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, ele está falando mais ou menos assim, é tudo igual, para Deus não faz diferença. Ele pegou o adultério daquela mulher e pegou o maldizente, aquele que fala mal do pastor, ou da pastora, ou do vizinho, e ele fez isso aqui, ó, ele colocou tudo igual, no mesmo nível. Ele colocou tudo no mesmo nível e falou, quero ver, taca a pedra aí se vocês não cometeram pecado nenhum. Se Jesus tivesse dito, quem nunca cometeu um adultério pode dar uma pedrada nela, ela tinha tomado pedrada ali, bastante. Porque, afinal de contas, não é todo mundo que comete um adultério, como também não é todo mundo que usa droga, como também não é todo mundo que mente de forma exacerbada, não é todo mundo que xinga, não é todo mundo que bate, não é todo mundo que bebe. Então, se Jesus tivesse falado, quem não cometeu nenhum adultério, pode tacar uma pedrada nela, ela ia tomar pedrada, ela ia morrer de pedrada ali. Mas Jesus, ele falou, quem não cometeu nenhum adultério, ou melhor, quem nunca cometeu pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, ele está alinhando, ele está nivelando o pecado do adultério, igualando com o pecado da mentira. Ele está pegando o pecado do adultério, igualando com o pecado do homicida. Ele está pegando o pecado de adultério, igualando com os beberrões, com os ladrões. Então, ou seja, a Bíblia está dizendo para nós que não existe menor pecado e maior pecado. Deus simplesmente, ele não quer que nós sejamos pecadores. Simples assim. E o que eu estou querendo dizer aqui? Quando eu estou falando aqui, eu estou falando de adultério, eu estou falando de respeitar os pais, eu estou falando de respeitar as mães, mas tudo tem o mesmo efeito para Deus. A mulher que não honra o marido peca tanto quanto o marido que traiu a mulher. O marido que não honra a mulher peca tanto quanto a mulher que traiu o marido. Está igual, está do mesmo nível, no mesmo tamanho. Para Deus nada muda, não tem diferença. O que tem a diferença são as consequências do pecado. A consequência do pecado tem diferença. Não, quer um exemplo? Vou te dar um exemplo aqui. Um figurativo, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Davi é uma. Mas vamos entender aqui, ó. Imagina, a minha esposa me dá R$ 40 e fala para mim assim, vai comprar verduras. Toma R$ 40, pega o carro e vai comprar verduras para nós poder fazer no almoço. Aí, eu vou na feira ali perto de casa, cheio de verdura. Eu dou uma olhada para a feira e olho lá no açougue, contra filé. Promoção. R$ 34,99. Para que verdura? Comprar contra filé. Aí eu compro 1 quilo de contrafilé. E 2 tomates. Com o dinheiro que sobrou, eu levo para casa. Ela pergunta, mas por que você não comprou verdura? Aí eu vou falar o que para ela? Que eu estava com vontade de comer contrafilé? Não. Vou falar para ela, sabe o que é? É
que a feira hoje tava com umas verduras feias demais. Não sei o que aconteceu. Eu acho que o cara esqueceu de levantar cedo para ir lá no Ceasa. O negócio estava ruim. Na verdade, nem feira teve, eu acho. De tão ruim que estava o negócio. Mas daí, bem na frente da feira, olha que bênção. Estava lá o contrafilé, R$ 34,99. E eu comprei o contrafilé, mas tá bom, né? Aí, eu chego em casa com uma sacolinha contrafilé. Ela fala, faz o contrafilé. Aí no outro dia chega uma amiga dela em casa e fala assim, nossa, você viu a promoção de verdura que estava tendo na feira ontem? E tava umas verduras bonitas lá, ué. Aí ela fala, mas qual feira? Ah, lá do lado do açougue. Aí ela fala, ué, mas Ezequiel foi lá ontem e falou que estava fechado, que estava tudo ruim lá, estava caro e feio e quase não teve feira. Que isso? Olha para você ver, eu comprei uns negócios bonitos lá, uns alfaces e tal. Tirei até foto, olha aqui para você ver que tão bonito que tá. Aí eu chego em casa, ela fala para mim assim, e a feira ontem? Eu falo, para você ver que porcaria de feira. Mas a vizinha aqui trouxe uma cabeça de alface, comprou na feira ontem, você falou que estava tudo feio lá. Daí eu vou falar, eu vou dar aquela disfarçada, porque o homem é bom de disfarçar. Pensa que o homem é bom é disfarçar. Eu vou fazer o quê? Eu vou falar, sabe o que é, amor? Que eu estava com uma vontade de comer carne. Nossa, como eu queria comer uma carne. Aí eu vi lá o contrafilézão lá daquele jeito. Eu pensei comigo, bom, eu vou agradar ela, vou fazer um churrasquinho à tarde, ué. E aí eu comprei um quilinho de carne para nós comer junto. Ela vai separar de mim por causa disso? Sim ou não? Ela vai tacar panela em mim por causa disso, sim ou não? Porque eu menti para ela. Ela vai querer ficar uma semana dormindo fora de casa por causa disso, sim ou não? Não. Oi? Não vai deixar mais na feira, mas não vai largar de mim por causa disso. Agora, se a mesma vizinha em Guarulhos passa lá em casa falando, eu vi o seu marido com uma mulher lá no açougue, ela vai largar de mim por causa disso, sim ou não? Para Deus, mudou alguma coisa, sim ou não? Para Deus não mudou nada. Para Deus você pecou do mesmo jeito. A mesma mentira que eu contei da feira, o mesmo grau para Deus, a mesma força, a mesma indignação que eu vou causar no coração de Deus é a questão do adultério. O problema está na consequência que isso vai trazer. Na consequência familiar e espiritual. Por quê? Se eu estou mentindo para ela, eu estou abrindo legalidade, eu estou dando um direito legal para o diabo usar ela para mentir para mim. Meus filhos vão mentir para mim. Meus amigos vão mentir para mim. Meu chefe vai mentir para mim. Por quê? Porque eu dei legalidade. Se eu cometi um adultério lá no açougue e eu vim, e isso foi descoberto, o meu casamento vai entrar em ruína, a minha esposa vai querer ir embora, e no mundo espiritual eu estou atraindo o que? Nós acabamos de ler. Eu estou atraindo a morte para dentro de mim, para dentro da minha casa, que eu posso morrer por causa disso. Eu posso ser traído por causa disso. Eu posso ser enganado por causa disso. Por quê? Porque eu abri a porta do adultério, da traição, da mentira. Nós temos que entender que as consequências de nossos erros aqui na terra são inevitáveis. É isso que nós temos que entender. Outro dia alguém chegou em mim e falou para mim assim. Pastor, já faz 2 meses que eu estou indo na igreja. Estou firme, estou crente, vou todos os cultos na igreja, eu oro.
Eu jejuo, eu consagro, estou lendo Bíblia. Eu estou fazendo tudo certinho, já faz 2 meses, mas a minha vida não muda. Está tudo do mesmo jeito a minha vida. As pessoas vão na porta da minha casa brigar comigo ainda. Não sei o quê. Porque eu não consigo um emprego. Porque eu não sei o quê. Porque o carro quebra. Porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu olhei bem para ele e falei assim, amigão, você passou 20 anos da sua vida fazendo coisa errada. 20 anos da sua vida enganando a sua mulher. 20 anos da sua vida enganando as pessoas. 20 anos da sua vida surrupiando o que as pessoas têm, roubando, enganando os seus clientes, enganando pessoas. E agora, se faz 2 meses que você está na igreja, você quer que tudo muda para você? E a consequência das suas vidas de 20 anos atrás, você acha que é assim? No passe de mágica? Começa a plantar hoje, irmão, para você poder colher amanhã. E tem plantações que demoram para se colher. Tem frutas que a gente planta hoje que a gente vai levar alguns anos para começar a colher. Meu pai plantou enxia lá na roça, no sítio. Ele não comeu o fruto da enxia, porque demorou muitos anos para dar. Então, tem coisas que a gente planta, a gente vai colher lá na frente. Aí o camarada começou a plantar alguma coisa melhor, boa agora, quer que a vida dele se transforma da noite para o dia. E assim é a nossa vida. Às vezes nós vemos para a igreja e nós queremos que Deus faça um milagre instantâneo na nossa vida, assim, ó, pá. Mas a gente esquece de tudo que nós fizemos lá atrás. E agora estão carregando uma série de problemas. Vamos resolvendo. É mapeamento, é libertação, é cura interior, é terapia. Vamos resolvendo. Mas alguma coisinha você vai ter que resolver você mesmo. Fazer o quê? Não tem jeito. Agora, qual a consequência de cometer o pecado? Qual a consequência de cometer o adultério? Mateus capítulo 5, versículo 27 até o 30. Vocês ouviram o que foi dito? Jesus falando, hein? Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Está na Bíblia. Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. Se o teu olho direito te fizer pecar, arranque-o e lance fora, porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser lançado com ele inteiro no inferno. É a Bíblia que está falando, hein? Vamos lá. E se a sua mão direita te fizer pecar, corte e lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser jogado ele todo no inferno. Agora nós estamos entendendo que, lá no Velho Testamento, o pecado de adultério era considerado pecado de adultério quando havia uma consumação sexual. Aqui no Novo Testamento, Jesus está falando assim, aquele que olhar para uma mulher desejando no seu coração já pecou. O interessante é que a Bíblia ela dá uns detalhes assim para a gente, que daí a gente fica assim, igual a irmã Williana, assim, ó. O que será de nós? Mas nós temos que entender assim, ó. O que nós temos que entender é que olhar para uma mulher e achar uma mulher bonita é diferente de você olhar para uma mulher e desejar essa mulher. Essa é a diferença. Se você olhar para uma mulher e falar, nossa, que mulher bonita. E às vezes eu até comento com a minha esposa, que mulher bonita, né? Aí ela fala, bonita. E às vezes eu acho um homem bonito também, não tem problema não. O Saulo mesmo é bonitão. Qual o problema nisso? Marquinhos é mais ou menos. Meio judiadinho, né, Marquinhos? Mas é bonitinho também, né, filho? Mais para menos do que para mais, né? Mas tá bom, você é novo ainda, filho. Quem sabe o tempo dá uma força para você, né? Me ajudou bastante, ó, pra você ver. O Wesley é bonito. O Wesley é né? Já a Bibi. maravilhosa.
O Samuel é um negão bonito. Olha lá. O Marquinhos é bonito também, mas vai melhorar. O tempo vai ajudar ele. Ele não vai voltar mais na igreja. Quem? O Marquinho? Quem? O Marquinho não é mimi, não. Tá achando que o Marquinho... Mas nós temos que entender que o fato de você achar alguém bonito não está errado. Tem tantas mulheres bonitas no mundo, gente. Mas a pastora Ana Cláudia... Coitada, elas não chegam nem perto. Eu tenho que garantir o meu, né, irmãos? Porque também não é assim, né? Então nós temos que entender que Jesus ele veio para mostrar para nós que nós não somos perfeitos. E que nós não devemos procurar nem ver a perfeição em ninguém. Mas aqui a grande moral dessa história é o quê? Nós podemos não sermos seres perfeitos, mas nós somos seres imperfeitos em busca de uma perfeição. Todos os dias nós queremos melhorar em alguma coisa na nossa vida. Todos os dias nós queremos ser alguém melhor. Todos os dias eu preciso ser um marido melhor. Todos os dias a minha esposa precisa ser uma esposa melhor. Todos os dias eu preciso ser alguém melhor do que eu já era antes. Então Jesus está dizendo, deixando bem claro que, olha o que Jesus está dizendo, assim, você acha que isso aqui é literal, o que Jesus está falando? Você acha que é figurativo ou literal? Se o teu olho direito te fizer pecar, arranca ele e joga fora. Cadê o céu? Por que eu não estou vendo ninguém com seu olho direito por aí? Ué, não é para ter um monte de gente sem olho, sem uma mão? Se isso fosse literal, era para ter, gente. Nem lá em Israel você não vai encontrar pessoas assim faltando um olho e faltando uma mão. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que você precisa buscar melhorar todos os dias. Ser uma pessoa melhor, ser um marido melhor, ser a esposa melhor, ser o filho melhor, ser a filha melhor, procurar melhorar dia após dia, para você poder conquistar o que Deus preparou para você. Exatamente. São os 5 sentidos do nosso corpo que atrai esse tipo de coisa na nossa vida. O olho, pelo ouvido, pelo cheiro, pelo sabor, pelo toque, enfim. 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo 9 e 14. Abra a sua Bíblia aí. Abra a tua Bíblia. E vamos ver o que a Bíblia reservou para nós aqui. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? É uma pergunta. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Aqui nós estamos vendo o profeta falando com Davi. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, da sua casa. Aqui nós estamos vendo alguém falar para Davi assim, ó, você matou Urias, ficou com a mulher dele, você adulterou, você matou por causa do adultério, o espírito de morte anda junto com o espírito de adultério. Entenda isso. Pombagira e Chucaveira andam junto, tá? É um casal. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, você matou Urias e ficou com a mulher dele. Mas ele não matou Urias e ficou com a mulher dele. Ele ficou com a mulher de Urias, por isso que ele matou Urias. Assim diz o Senhor, da sua própria família trarei desgraça sobre você. Isso aqui é uma implicação espiritual. Sobre a sua família eu trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e darei a outro. E ele se deitará com ela em plena luz do dia. E você fez isso às escondidas, mas eu farei isso diante de todos os olhos de Israel. E então disse Davi a Natã,
pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, e o Senhor perdoou o seu pecado. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, você não morrerá. Deus falou para Davi assim, ó, Davi, você não vai morrer, mas uma vez que você insultou, ou que você pecou contra o Senhor, o menino morrerá. A grávida não ia ganhar o bebê, ou ia ganhar e ia morrer. Nós estamos vendo que Deus falando para Davi, Davi, você abriu uma porta de morte, o espírito de morte sobre a sua casa, o espírito de perseguição familiar está vindo sobre você por causa do seu pecado, cara. Porque você cometeu isso, essas coisas vão sobrevir sobre você. E nem tinha Jesus para poder falar, sai em nome de Jesus, esse espírito de morte sobre a minha vida. Não tinha. Porque no Velho Testamento, era ferro com ferro, fogo com fogo. Não tinha esse negócio de... Não tinha Cristo manifestado, morto, com autoridade, nos dando autoridade para nós repreendermos. Era assim. Assim que funcionava. Essas leis funcionavam lá. E essas leis, a Bíblia fala assim, ó, passarão os céus, passarão a terra, mas a minha palavra permanece para sempre. Essas leis, elas ainda existem e elas estão vigentes ainda nos dias de hoje, porém, no mundo espiritual. Se você cometer um adultério, você não vai morrer. Ninguém vai vir aqui e vai te matar porque você cometeu um adultério. Mas você está abrindo o quê? Uma legalidade no mundo espiritual, dando o direito para o diabo, para ele perseguir você com morte, para te matar. Porque é assim que era a lei de Deus no Antigo Testamento. Comprometimento do adultério. A segregação e a apostasia espiritual. Você fez isso às escondidas. Adúlteros se escondem e se afastam da igreja, perdendo a autoridade ministerial e familiar. Pastor, não consigo ficar firme na igreja. Eu vou para a igreja, mas eu não sei, eu não consigo, eu não sinto nada, eu não consigo me envolver. Eu fico um pouquinho crente, daqui a pouco eu desvio, daqui a pouco eu estou na igreja de novo, daqui a pouco eu volto. Tem que ver o que está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo com você. Adúlteros se escondem e se afastam da igreja. A Bíblia fala que aquele que usa de engano não permanece na congregação dos justos. O adultério é uma experiência de morte. Cometeu o adultério, morre espiritualmente. Vergonha moral e constrangimento social. Todo mundo fica sabendo, fica uma maior vergonha depois. João capítulo 3, versículo 20. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Não tem como. Cometeu. A Bíblia fala assim, ó, não existe nada encoberto que não seja descoberto. Não existe nada. E quando é descoberto, não é porque Deus quer envergonhar você. É porque se não descobrir, você vai continuar assim. As coisas precisam vir à tona. É necessário. Escândalo e vergonha social. Davi, você fez as escondidas. Você pegou a mulher de Urias, se deitou com ela, engravidou ela, tudo escondido. E por causa disso, Davi, eu vou pegar as suas mulheres. Deus está dizendo, eu vou dar as suas mulheres para outras pessoas fazerem isso, que o mesmo que você fez com Urias, fazer com suas mulheres. Só que plena luz do dia, para todo mundo ver. O adúltero é exposto a um doloroso vexame. O adúltero faz enfrentar um período traumático de exposição e apedrejamento pessoal. Hoje nós não somos apedrejados porque cometemos adultério, com pedras de verdade. Mas os dedinhos para nós, assim, viu o que ele fez, viu o que ela fez, viu o que ela cometeu, viu o que ele cometeu, viu. Essas pedradinhas aí que a gente leva. Aflições e tragédias familiares. 2 Samuel capítulo 12, versículo do 9 até o 14 diz: porque desprezou a palavra do Senhor e ficou com a mulher dele,
Por isso a espada nunca se afastará da sua família, assim diz o Senhor, da sua própria família trarei desgraça sobre você. Lembra que eu falei lá no começo? Se eu mentir para minha esposa, eu estou fazendo o quê? Estou dando legalidade para que o diabo use ou que ela também minta para mim um dia. Se eu trair, eu estou dando legalidade para que ela também me traia. Exatamente isso que aconteceu. É uma desgraça, uma tragédia no meio da família que acontece. E a Bíblia vai dizer que foi exatamente isso que aconteceu com Davi. O adultério é um caminho de desgraça, morte social e espiritual da família. Se acaba com a família. O adultério implica em ciúmes, desprezo, brigas, violência, divórcio, abandono de filhos e muitas outras formas dolorosas de infelicidade. Nós estamos tratando uma família que precisa do desespero da família. Por conta de que o marido foi embora. Está um problema, mas é complicado. Você vê que a família, realmente, você vê a família se desfazer, sabe, diluir. Perseguição e abuso na vida dos filhos. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, se apaixonou por Tamar. E ela era muito bonita e era irmã de Absalão, o outro filho de Davi. Entende aqui, ó. Amnon, filho de Davi, se apaixonou por Tamar, que era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de... Ou seja, Tamar era irmã de Amnon. Por conta do pecado de Davi, agora a Bíblia vai dizer que o seu filho, Amnon, abusou da sua filha Tamar. E agora a Bíblia vai dizer que ele violentou ela, não abusou dela somente, ele violentou-a. E expõe sexualmente a vida dos filhos que passam a sofrer perseguições e abusos sexuais. O fracasso conjugal e a imoralidade de um ou de ambos ativa espiritualmente a possibilidade de molestações sexuais na infância. Se você for ver a maioria das crianças que foram abusadas, os pais estavam fazendo alguma coisa de errado. A maioria das crianças que sofreram abusos, os seus pais estavam cometendo alguma coisa de errado diante do Senhor. A grande maioria. Se você fizer uma análise, se você ir um pouquinho mais a fundo, você vai ver isso. Pode produzir o mesmo efeito no cônjuge traído. Por quê? Porque se sente fragilizada por causa da traição. Assim armaram uma tenda no terraço do palácio de Absalão. E ele teve relações com as concubinas de seu pai, com as mulheres de seu pai. À vista de todo Israel. Meu Deus, que vergonha, irmãos. É muito pesado isso, não é? A Bíblia está falando que Absalão, filho de Davi, colocou uma tenda na frente do palácio e mandou chamar as concubinas. As concubinas eram as mulheres de Davi, para ter relação com ela na frente de todo o povo de Israel, no palácio, debaixo da tenda. Impacta na vida financeira. O adúltero não prospera. Ele tenta e não dá certo. Não cobice o teu coração a sua beleza. Provérbios capítulo 6, versículo 25 e 26. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. É muito pesado esse versículo, muito forte. O dinheiro começa a ser desviado para o pecado e imoralidade, motéis, restaurantes, presentes, viagens. Quando a pessoa está em adultério, você não sabe para onde vai o dinheiro, começa a sumir o dinheiro. O espírito de adultério pode levar à bancarrota ou ao colapso financeiro. Pode ver, quando a pessoa se separa por causa de adultério,
A primeira briga é por causa de dinheiro. Primeira briga que vai ter a separação. A mulher separou do marido por causa de outro homem, ou o homem separou do marido por causa de outra mulher. No divórcio, a briga é por causa de questões financeiras. Por quê? Porque precisa de manter o outro, precisa de manter a outra. Provérbios capítulo 7, versículo 18, 23, diz assim: venha, vamos embriagar-nos. Olha essa passagem. Vamos lá. Imagina comigo assim, a voz doce de alguém falando assim: venha, vamos nos embriagarmos de carícias até o amanhecer. Gozemos da delícia do amor. Aí a pessoa fala assim: pois o meu marido não está em casa. Isso está na Bíblia, tá, gente? Está na Bíblia, viu? Abre aí para você poder marcar aí, para você ler em casa depois. Provérbios, capítulo 7, versículo 18 até o 23. Está na Bíblia isso. Pois o meu marido não está em casa. Ele partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata. Não voltará antes da lua cheia. Uma mulher chamando um jovem para ir para a casa dela, para se embriagar de delícias do abraços e carícias, e ela disse assim: o meu marido foi viajar e ele só disse que vai voltar depois da lua cheia. Então nós temos tempo para nós poder fazer o que nós quisermos, mais ou menos assim. Com a sedução das palavras, o persuadiu, ou seja, a pessoa cedeu, e o atraiu com o doçor, com o mel dos seus lábios. Imediatamente, ele, olha isso aqui, presta atenção. Imediatamente, ele, o atraído, o que caiu nas garras da mulher, a seguiu como um boi levado para o matadouro. Olha o que a Bíblia está dizendo. E como um servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, como um pássaro que salta para dentro de um alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. A Bíblia está dizendo aqui que quem comete o adultério caminha para a morte. Quem pratica o adultério está caminhando para ser morto. A Bíblia, como um boi que vai para o matadouro, como um cordeiro que é amarrado esperando uma flecha atravessar os seus rins, como um pássaro que cai dentro de um alçapão, sem saber que dali não sairá vivo. Não liga não, mas faz o teste. Liga para você fazer um teste. SBT, 7 horas da manhã. Duvido você ver uma notícia boa lá. Mulher matou o marido, marido matou a mulher, namorado matou a namorada. Só isso. Só tem isso. Os agravantes do adultério. Se a pessoa descobriu ou foi descoberta, é um agravante. Quando você descobre, é uma coisa, mas quando você foi descoberto, é uma coisa. Alguém descobriu o seu erro. Ou você descobriu o erro de alguém. Outro agravante. Se houve um processo crônico de negação. O que é um processo crônico de negação? Não, eu jamais, não. Não faço essas coisas, não. Que? Tá maluco? Não. Cara, mas tá aqui, meu. Tá aqui, ó. Tá aqui, tô vendo. Não. Quem viu, mentiu, se filmou é montagem. Não sou eu, não. Não é eu. Se envolveu com pessoa da mesma família do cônjuge. Olha que agravante. Vamos lá. Se houve concepção de filho ou prática de aborto, às vezes comete adultério e tem que assumir o filho ainda. Se envolveu com pessoas casadas, se ocupa alguma posição ministerial, é pastor, é pregador, toca, canta. Isso é um grande agravante. Se envolveu com pessoas do próprio ministério, além de ser pastor, pregador, se envolveu com alguém de dentro da igreja ainda.
se envolveu em situações de homossexualismo e perversão sexual. São os agravantes do adultério. Aí você fala para mim assim, está lascado. O negócio é feio. O negócio é bem complicado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre vou falar essa palavra assim, ó. Não existe casamento tão destruído que não possa ser reconstruído. Não existe. Porque para Deus nada é impossível. Quando a Bíblia fala que nada é nada, sempre Deus vai nos deixar. A Bíblia fala, se Paulo, ele fala assim, ó, que ele não nos dá uma provação, uma carga maior do que nós podemos carregar. E junto com a nossa provação, sempre existe uma porta de escape. Sempre existe uma saída. Deus sempre vai dar. Deus vai dar uma carga para a gente carregar, mas sempre vai dar uma saída para a gente também. Só que nós temos que estar com nossos olhos espirituais abertos para a gente entender esse processo e sair por ele. Tratando com cuidado. Oséias capítulo 6, versículo de 1 até o 3, diz assim, ó. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou. Olha só o que Oséias está falando. O Senhor nos despedaçou. É como se ele tivesse pego a mim e a você e falasse assim, ó, eu vou quebrar você todinho para você aprender. Já viu um pai muito irado com o filho? Muito bravo? O pai fala assim, ó, se eu te pegar, eu te quebro inteiro. Era isso que Deus está falando. E Deus o fez. Deus falou assim, Oséias, assim, o Senhor nos despedaçou, mas também Ele nos curou. Glória a Deus por isso. Depois ele fala assim, Ele nos feriu, mas também sarará a nossa ferida. Glória a Deus por isso. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. E no 3º dia nos restaurará para que vivamos em sua presença. Conheçamos ao Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como o sol nasce, Ele aparecerá e virá para nós como chuva de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Ele está dizendo assim, teve destruição? Teve, mas também tem restauração. Teve pessoas feridas? Teve, mas também tem pessoas curadas e transformadas. Porque Oséias está fazendo uma alusão de Cristo na cruz, dizendo assim, no 2º dia ele estava lá nas profundezas da terra, mas no 3º dia ele nos restaurará para que nós venhamos viver com ele. Ele está dizendo, vai nascer aquele que vai trazer restauração, transformação, libertação, cura para os casamentos, para os lares, para as famílias, para os maridos, para as esposas. Deus está dizendo assim, ó, não tem destruição que fique destruída quando Cristo entra no meio. Posso ouvir um glória a Deus aí? Porque nós é crente. Discernir o quadro geral do tratamento. Pastor, beleza, eu quero restaurar, eu quero mudar, eu quero se transformar, eu quero levar uma vida que Deus preparou para mim, para minha esposa e para o meu marido. Dupla decisão. Tem que querer. Tem que haver uma vontade. Não tem um ditado assim, um provérbio do mundo aí que diz, quando 2 não quer, 1 não? Não é assim? É o contrário? Quando 1 não quer, 2 não briga. Ah, é? Quando 1 não quer, 2 não briga? É isso mesmo? Vamos pensar como é que funciona isso. Quando 1 não quer, não tem conversa, né? Não tem conversa, é verdade. É isso mesmo. Quando 1 não quer, 2 não briga. É isso mesmo. Imagina. Graças a Deus que isso aqui, né, mano? Misericórdia, né? Fazer até o sinal da cruz. Ó. Dupla decisão, os 2 têm que querer. Ou
Pelo menos se você não quer, dá uma chance. Dá uma oportunidade. Segundo quadro aqui de tratamento. O processo é duro da pessoa que foi traída em perdoar. É difícil. Não dá para ficar cobrando a pessoa traída o mesmo comportamento que ela estava antes de ela descobrir que foi traída. É um processo longo, mas vai ser restaurado, vai vir. Enfrentar a dor de perdoar a pessoa com quem o cônjuge o traiu. Já parou para pensar nisso ou não? Perdoar aquele com que a sua esposa te traiu ou o seu esposo te traiu. O mais difícil é esse. Esse é o seu passo mais difícil agora. Restaurar a confiança perdida. Perdi a confiança, não confio mais, esquece. Para mim não tem mais boi, não tem mais conversa. Essa é a parte pior. Mas é possível. Mas é possível. De restaurar o casamento, de restaurar a confiança. Humilhações do tratamento do adultério. Como que é possível, pastor? É possível quando existe uma confissão transparente. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou. Foi assim, ó, instantâneo. A restauração começa depois de mais um ano de culpa, medo e dor. Não é assim, começou, está tudo bem, agora vai que vai, está tudo certinho. É um processo. É um processo que vai demorar. Davi se humilhou, rasgou sua veste, confessou a escuridão do seu coração. Renunciar à honra do prestígio e buscar refúgio em Deus. Busca em Deus a sua restauração. Não tenta fazer com suas próprias forças. Não tenta fazer do nosso jeito, que vai dar errado. O rei partiu seguido por todos os da sua família. Deixou, porém, 10 concubinas para tomar conta do palácio. Renunciar à realeza, prestígio, títulos e conquista. Quando Davi saiu, a Bíblia vai dizer que Davi saiu sem o seu manto de realeza, sem a sua coroa e com os pés descalços. E largou suas 10 concubinas lá no palácio. Sem riquezas pessoais, com poucas roupas, ele abandonou o palácio. Pastor, o que é isso? Renunciar à honra. Camarada que erra, a mulher que erra, perde a honra. E a gente tem que reconhecer isso. Eu perdi a moral. É mais ou menos assim, eu perdi a minha honra. Pastor, mas e agora? Como é que vai ficar? Calma. Suportar o templo de apedrejamento. O homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gerá, saiu da cidade proferindo maldições contra ele, Davi. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros de Davi. Embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi, disse Davi: deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que o mandou fazer. Ele está me amaldiçoando porque Deus permitiu assim. E Davi está dizendo assim: eu também tenho culpa nisso. Se eu estou ouvindo isso dele, é porque eu fiz alguma coisa errada. Pessoas irão comentar, praguejar, amaldiçoar, atacar, mas é necessário aguentar calado sem revidar. Calma, vai passar. A maioria sucumbe nessa prova, abandona o curso do quebrantamento. Ou seja,
começou a ser acusado, começou a falar de mim, começou a falar de você, a gente já quer partir para cima, quer arrebentar com tudo, perdeu a benção. Aguentaram o revide, e assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações com as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel, provando do mesmo veneno. Ou seja, Davi experimentou o que ele fez, ele experimentou também. O adultério volta multiplicadamente, os filhos prestigiam o pai. Quebrantamento que restaura e dá descanso. 1 Reis, capítulo 2, versículo 11. Então, agora começa a parte boa, porque eu só falei de desgraça até agora, você não. O pastor só bateu de cinto até agora. Como é que vai resolver isso aqui agora? Vamos resolver então. Vamos lá. Então Davi descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Suportou calada a correção e a afronta. Foi provado em todas as provações e teve o seu trono restituído, sendo reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. É possível ser restaurado, sim ou não? De novo, é possível ser restaurado, sim ou não? Sim. Mas tem que suportar o processo. Tem que suportar as consequências. Discernir o repúdio do divórcio e o divórcio. Malaquias 2,16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. Aí, aqui nós vamos aprender que, primeiro deixa eu concluir, né? Aqui senão vai ficar. Então nós falamos até aqui sobre adultério. Nós falamos até aqui sobre a consequência do adultério. As implicações espirituais que o adultério traz sobre as nossas vidas. E nós vimos que é possível ser restaurado. É possível buscar a restauração e levar uma vida plena em Cristo. E a restauração da honra do que cometeu o adultério só é possível alcançar em Deus. Sem Deus você não consegue. Não adianta você tentar. Agora nós vamos entender um pouquinho o que é repúdio e o que é divórcio. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. Daí está entre parênteses assim, ó, divórcio. Aquele que encobre a violência com sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejam desleais. O que é repúdio? Vamos entender aqui. Repúdio é rejeição. Não quero mais que você toque em mim. Não quero mais ser a sua mulher. Não quero mais ser o seu marido. Isso é repúdio. Aqui a palavra repúdio não é divórcio. Aqui a palavra repúdio é quando a pessoa ela é rejeitada. Repúdio envolve desonra, rejeição, ódio, separação, adultério, traição, abandono de lar, ameaça, violência e indisponibilidade de querer a reconciliação. É quando o relacionamento está intencionalmente inviabilizado no coração. A pessoa já colocou no coração, não quero mais viver com essa pessoa, não sinto mais nada com ela, não quero mais nada com ela, não quero andar do lado dela, não quero estar perto dela, não quero mais. Isso é repúdio. Quando nós lemos lá na semana passada, no começo, sobre os discípulos questionando Jesus se era lícito o divórcio, eles estavam falando sobre esse divórcio, o repúdio. Eles estavam falando sobre repúdio. Então, a Bíblia vai dizer que eles questionaram a Cristo porque Moisés repudiava. Os homens da época de Moisés repudiavam. E quando eles repudiavam, era por qualquer motivo. Por isso que a Bíblia fala assim,
por qualquer motivo. Se você voltar lá no versículo que nós lemos no começo. Qualquer motivo quer dizer por qualquer coisa, porque lá naquela época, de novo, não tinha cartório. Nós aprendemos que o cartório existe somente há 116 anos, é isso? Então, naquela época não tinha cartório. Naquela época não tinha como registrar o casamento. E aí os homens se casavam com as mulheres, mas se ele encontrasse alguma coisa na mulher que não o agradava, ele repudiava a mulher. Ele não dava divórcio para ela, repudiava. Então, tipo assim, é mais ou menos assim, eu casei com a pastora, mas ela acorda de manhã com a rinite atacada. Isso é uma pura verdade. Coçando a garganta. Desse jeito. Tadinho, ela está rinite atacada. Mas até fazendo isso, ela é uma beleza de pessoa. O que acontece? Na época de Moisés, ele falou assim, que isso? Você está maluco? Vou devolver você para o seu pai desse jeito. Antes se devolvesse, mas não devolvia. No código de Hammurabi, dava-se o direito para ele escolher outra mulher para ele. Aí eu ia repudiar a pastora, não quero mais nada, você está querendo, sai fora, não quero isso não. Aí eu arrumo outro. E eu não quero mais, não vou ter mais contato com ela, porque eu repudiei, eu neguei, não quero mais ela. E agora eu vou viver com outra. Só que ela tem que me servir. E servir a outra mulher que eu arrumei. Daí a outra mulher descobriu que ela tem bafo. Acorda cedo que bafo de cebola. Misericórdia. Eu vou arrumar outra. Aí eu repudio essa aqui também. Eu arrumo outra. Só que essa aqui, junto com aquela ali, tem que servir a outra que eu vou arrumar. E elas não podem se casar com ninguém. Porque se elas se arrumarem outro homem, se elas se casarem com outra pessoa, elas estariam cometendo um adultério. E seriam apedrejadas. Aconteceu que um movimento feminista daquela época se juntaram e foram até Moisés e falaram, Moisés, tá complicado, cheio de mulher nova aí que não pode casar, porque os caras estão falando, tem a unha feia, não quero, tem bafo, não quero, tem rinite, não quero, como é que nós vamos fazer? Aí Moisés, ele decretou que agora para o homem repudiar a mulher tem que dar uma carta de repúdio, que essa carta de repúdio hoje é chamada de carta de divórcio. E essa mulher repudiada com a carta de divórcio na mão, ela pode se casar com outro homem. E não será mais uma adúltera. Então, o repúdio é negação. O divórcio é liberação. É uma autorização, era uma permissão para a mulher se casar de novo. Só que parece fácil, não parece? Não gostei, então a cartinha é moleza, vem cá, vou fazer a carta de divórcio. E eu dava a carta de divórcio, só que daí Moisés complicou para poder evitar que ficasse uma bagunça de homens se divorciando. Aí Moisés fez o quê? Só que quando você for dar a carta de repúdio, de divórcio para sua mulher, você tem que devolver com ela o dote que o pai dela mandou com ela para se casar com você. Então, se foi pago $500 mil para você se casar com ela, você deve devolver com ela também $500 mil para ela ir embora. Aí os homens ficam, cara, estou lascado, porque quem que ganha dinheiro e continua com o dinheiro? Dinheiro cai na nossa mão, não é torra. Aí diminuiu a quantidade de divórcio naquela época. Então, divórcio é o quê? É uma autorização. Deus não permite o divórcio. Deus autorizou, naquela época, o divórcio. Por isso que existe a palavra repúdio e divórcio. Divórcio é a carta, é um documento formalizando a decisão dos cônjuges
ou de ambos a se repudiarem. Tipo assim, não queremos mais conviver um com o outro, eu tenho uma carta que eu posso ir embora. Uma aliança tão forte que só anula com a morte. Vamos entender. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. Eu vou ler só mais isso aqui, eu vou parar. Nós vamos continuar semana que vem. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem ela quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. O cônjuge que endurece o seu coração repudiando o outro, desonrando a aliança do casamento, abandonando o lar, optando definitivamente pelo divórcio, está invocando a própria morte, como está escrito, até que a morte o separe. Por isso que o adultério, o ato de adulterar, é acompanhado por um espírito de morte. Vocês estão entendendo? Porque nós declaramos com nossa própria boca, quando nós casamos, até que a morte nos separe. Aí o cara quer separar, você está fazendo o quê? Você está atraindo o quê para a sua vida? Morte. Então nós temos que entender exatamente isso. Que quando nós podemos, pode divorciar, pastor? Claro que pode. Oxe, a Bíblia fala assim, como é que é? Não, eu posso todas as coisas? Não, como é que a Bíblia fala? Tudo. Posso todas as coisas, é isso mesmo? Mas nem todas as coisas me convêm. Na verdade, irmãos, a verdade é o seguinte. Para mim finalizar, eu coloquei lá no canto para mim não olhar mais. Vocês sabem o que quer dizer a palavra adultério? Sabe dizer o que é adultério? Ó, essa água aqui é uma água pura para me tomar, sim ou não? Se eu tomar essa água, vai fazer mal para mim ou não? Não vai? O que eu vou fazer com essa água agora? O que aconteceu com a água? Ela foi adulterada. Por quê? Porque eu coloquei algo dentro dela que não faz parte dela. Isso é um adultério. Pastor, o que o senhor está me dizendo? Você vai entender. A Bíblia é muito complexa. Mas você vai entender. Vós, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. O papel do marido é amar a esposa, sim ou não? Se o papel do marido, natural, dentro do casamento é amar a esposa, se ele não ama a esposa, ou não tem capacidade de dar a vida para sua esposa, ele cometeu um? Por que ele cometeu um adultério? Porque ele colocou algo dentro do casamento que não é natural do casamento. O natural do casamento é o marido amar a esposa. Vossas esposas, honrai os vossos maridos, assim como ao Senhor. Como a igreja, assim como a igreja ela se submete a Cristo, as esposas também devem se submeter e honrar o marido. Se a esposa não honrou o marido, ela colocou dentro do casamento algo que não faz parte do casamento. Isso é um adultério também. Então a questão do adultério aqui é muito mais complexo do que qualquer outra coisa. Se eu não honrei, se eu não cuidei da minha esposa, eu estou fazendo o meu casamento um casamento adulterado, porque não é esse casamento que Cristo quis para nós. É muito mais complexo do que a gente imagina. Meu papel é amar a minha esposa. Meu papel é cuidar da minha esposa. Meu papel é honrar a minha esposa. Meu papel é proteger ela. Meu papel é ser o provedor dela. Meu papel é ser a segurança dela, o porto seguro dela. A partir do momento que eu não faço essas coisas, eu estou adulterando a forma real, a verdadeira clareza, ou o verdadeiro objetivo do casamento. O papel da minha esposa é me honrar, me respeitar,
ser uma mulher submissa. Já falei que submissão aqui não é amém para tudo que eu falo, mas estar junto na mesma visão, na mesma missão, com o mesmo objetivo, indo para o mesmo caminho. A mulher administradora, que cuida da minha casa, que cuida dos meus filhos, que educa, que sabe organizar meu lar, que cuida das contas, que sabe deixar tudo certinho. Esse é o papel dela. A partir do momento que eu chego em casa, que tem roupa suja jogada para todo lado, a pia da cozinha cheia de louça, o quintal sujo, as crianças tudo ranhendo. O cachorro está pedindo misericórdia para ir embora daquela casa. Eu olho assim para minha esposa, ela não está honrando com o papel dela como esposa, ela fugiu do natural dela como mulher. Então ela adulterou a forma natural de uma esposa dentro do casamento. Essa é a grande verdade. Então nós temos que tomar cuidado, porque nem sempre o que nós lemos de cara mas nós temos que analisar as entrelinhas, analisar os sentidos das palavras, para a gente poder fazer o que é correto na presença do Senhor. É doído ouvir isso, porque nós aprendemos tanta coisa aí que agora a gente tem que parar, repensar tudo de novo, e às vezes a gente nem aceita, e para mim está tudo bem. Ah, pastor, não aceito nada que você está pregando aí. Está tudo bem. Você pode não aceitar. Eu vou continuar vivendo assim, normal. E nada vai mudar para mim. Eu vou continuar honrando minha esposa, vou continuar cuidando dela, porque eu sei que é assim que Deus quer que eu faça. E é assim que Deus quer que você faça. Amém? Amém? Marquinhos está coçando a cabeça e está falando assim, meu Deus, cara. Ele olhou para a Neara assim. A Neara olhou para ele assim. E eles falaram um para o outro assim, nos olhares. Será que é isso mesmo? Como é que é da nossa vida? Paulo e a Sara, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Paulo e a Sara ficaram noivos. Vamos dar um aplauso para o Paulo e a Sara, vai? Bem forte. Ficaram noivos. Agora o Paulo vai dar a paz do Senhor para a gente. Ele faz a paz do Senhor. Tá bom, filho. Ficaram noivos. Que bom, né? Deus vai abençoar vocês muito. Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor? Que Deus abençoe todos vocês. A casa de vocês, a família de vocês.